meus alunos, daremos início agora a mais uma aula da matéria de Psicologia da Educação 2. Adeus, infância. Esse é o título do capítulo que nós iremos estudar e ele destaca a fase em que a criança sai da infância. Por volta dos 6, 7 anos, ela já deixa de gostar de brincar com muitos brinquedos, o seu jeito de pensar muda, a escola muda, ela sai da escola infantil, a escola que era totalmente voltada para o lúdico, para as brincadeiras, para a contação de histórias, um ambiente geralmente muito amável, que tinha o dia do brinquedo, o horário do parque. E acontece aí então uma ruptura, ela sai dessa infância e vai para o ensino fundamental e que não há tanto tempo para brincar. Acontece que essa ruptura não muitas vezes causa um choque na criança. Ela sente falta, ela sente saudade daquele momento em que ela tinha para brincar. Mas o que muda não são apenas as rotinas, as cobranças escolares. Muda também a forma com que a criança pensa, a forma com que a criança evolui no seu pensamento. Ela deixa de apenas operar em situações motoras, em situações concretas, e o pensamento dela agora passa para uma etapa seguinte, que é o que nós vamos ver agora. Mas esse período em que ela deixa a educação infantil e inicia o ensino fundamental é um momento muito marcante para a criança, porque agora os brinquedos ficam de lado, ela começa a conviver com uma série de regras novas, exigências novas relacionadas à vida escolar. O tempo de brincar diminui, algumas poucas horas durante a semana, comparado com o tempo de copiar, de ler, de atividades escolares, enfim. Esse tempo vai cada vez mais reduzindo, a criança vai abandonando os brinquedos. Com esta fase, a criança começa a vestir a máscara social, como o próprio texto coloca, assim, de uma forma bem, até assim, forte. Começa a preparar-se para cumprir o seu papel social, para ser alguém na vida. Iniciar o ensino fundamental também significa submeter-se aos padrões adultos discriminatórios. Significa cercear a sua criatividade, a sua espontaneidade, aquilo que a criança fala e pensa e age de uma forma muito natural. Agora os adultos começam a podar, começam a sufocar essa criatividade. Ela deixa de ser autêntica, ela deixa de ser espontânea para ser aquilo que as pessoas esperam que ela seja. Ela vai aceitando as regras impostas a ela, o que Piaget vai chamar de heteronomia. Nesse sentido, é preciso que os professores sejam mais flexíveis, sejam mais leves, cobrem menos das crianças, a fim de que ela continue sendo ela mesma por toda a vida, o que é algo extremamente difícil, porque a sociedade de forma natural exerce coerção sobre as pessoas. Agora também em relação à linguagem, a criança a partir dos 6, 7 anos passa a compreender o ponto de vista do outro, de escutar os outros. É capaz de discutir, de conversar, comunicando-se com os outros. Veja que até os 4 anos ela já adquiriu uma série de palavras, o seu vocabulário é extremamente vasto, mas ela ainda operava concretamente. Agora ela é capaz de conversar sobre coisas que não estão à sua frente exatamente, ela já entra num nível maior de pensamento, de diálogo, de linguagem. Tende a desaparecer a linguagem egocêntrica, tende a desaparecer a ideia de que só o ponto de vista dela é válido. Agora ela já é capaz de entender o pensamento do outro, a ideia do outro, e passa também a justificar e defender as suas posições. Por isso que agora ela é capaz de trabalhar em grupo, ela já tem essa facilidade de trabalhar com o outro em cooperação. Piaget estudou essas fases, ele se considera um epistemólogo genético. Episteme, conhecimento, genético, aquilo que
que está inata ao ser humano. Ele estudou esse desenvolvimento inato, as fases pelas quais cada um passa, e ele investigou a natureza desse saber, a gênese desse conhecimento no ser humano, em cada estágio, em cada etapa. Na concepção de Piaget, os estágios que todas as pessoas passam são estágios sequenciais, não é possível pular essas etapas. E este conhecimento que nós construímos, por isso a palavra construtivismo, ele não é estático, ele é sim um processo que se dá pelo contato direto com o objeto. À medida que eu interajo com o objeto, eu vou aumentando o meu conhecimento, construindo, ampliando o meu conhecimento de mundo. O desenvolvimento intelectual nesta fase, então, se dá na operação concreta. Veja que nós tínhamos o período sensório-motor, o período depois pré-operatório e agora o terceiro período chamado operações concretas. Dos 7 aos 12 anos, a criança desenvolve um pensamento mais flexível, um pensamento reversível, um pensamento maleável. É o pensamento operacional que vai além do intuitivo. Uma característica importante agora é a capacidade da reversibilidade. Ela consegue fazer essa mão dupla, ela consegue pensar na construção de uma ideia e ela consegue fazer o caminho de volta. Ela consegue pensar oposto. Quando a gente estuda a construção do número, o entendimento do número, a relação número e quantidade, é interessante fazer esse teste com as crianças. Você enfileira uma série de carrinhos, faz uma fila bem comprida, mas o número de carrinhos é menor. E depois você empilha lateralmente um número bem maior de carrinhos, mas devido àquela fila ser muito comprida, ela vai dizer que ali tem mais carrinhos. Ela ainda não consegue, nas fases anteriores, fazer essa relação de número e quantidade, mas já no período das operações concretas ela já consegue. E aí que nós podemos inserir conceitos mais abstratos da matemática, divisão, multiplicação e muitos outros, né, que se seguem. Essas são apenas as operações básicas. Veja que operar concretamente é operar sobre aquilo que a criança conhece de concreto, objetos concretos. É por isso que fazem-se cálculos usando como apoio o ábaco, que é uma tecnologia muito antiga, mas é muito fácil da criança ver, né? À medida que ela passa a bolinha para o lado, ela faz esse raciocínio, essa lógica de que sai um vai para o lado, outro vai para cima. Então ela consegue operar concretamente sobre aquilo que ela vê, que ela apalpa. Também ela consegue pensar sobre coisas que já não estão à sua frente, mas desde que essas coisas, esses objetos sejam conhecidos por ela, sejam concretos. É difícil, por exemplo, discutir conceito de democracia, ética, moral para uma criança de até 12 anos. São condições, são necessárias na visão de Piaget, condições para a etapa seguinte, não para este momento. Em relação ao desenvolvimento afetivo e moral, nessa fase pode ser observada a passagem da moral heterônoma para a moral autônoma, da moral que é imposta pelos mais velhos, por aquilo que é externo, para então a construção da própria moral. Por isso, autonomia, autônoma, a moral que ela mesma constrói. O seu julgamento moral começa a ser construído. Ela passa agora a ter contato com crianças de outras famílias, vai comparar como que um pai educa, os limites que o pai da outra coloca, que é diferente dos limites que seu pai impõe, dos valores que a sua família valoriza, e ela vai começar a fazer essa análise e também vai começar a fazer o seu julgamento do que realmente tem lógica aquilo que os pais ensinam, tem lógica as imposições da família. Essa moral autônoma ou a moral da cooperação se desenvolve a partir então aí dessa fase que ela entra no ensino fundamental.
com o aumento de tempo de convivência com outras crianças, ela é forçada a trabalhar conceitos de aguardar a vez, entender que não é o centro das atenções, de dialogar, de negociar, para que ela entenda, para que ela aprenda a conviver em sociedade. É preciso ter esse conhecimento, esse jogo de cintura, de que nem sempre eu tenho razão, que na escola eu não mando, a minha voz não é a única que comanda, diferente da minha casa, em que eu reino, todas as coisas ali acontecem comigo sendo o centro das atenções. Já na escola, ela já vai começar a entender e a construir em parceria com seus colegas regras de convivência, regras de jogos, limites, negociar, e assim ela vai construindo a sua autonomia. É muito importante para essa construção da autonomia a convivência da criança com crianças da mesma idade. Também ainda falando de autonomia, ela deve levar muito a sério as regras escolares, o período, as atividades. Isso é da criança, é autônoma. Ela não precisa mais esperar que a mãe fique em cima ali acompanhando as suas tarefas, mas ela já tem essa predisposição de chegar em casa, conferir as atividades,